No especial de 163 anos de Brusque, o Olhar do Vale mostrou porque a nossa cidade é a terra da fé, do esporte, da arte e da cultura. Agora, no último episódio, vamos mostrar porque Brusque é a terra da indústria. Com mais de 5.000 empresas no setor, a cidade tem destaque nacional e internacional. Os segmentos são os mais variados, seja na metalmecânica, na indústria metalúrgica, na química, na indústria alimentícia, plástico, de confecção e têxtil, que é o maior polo do país. Todas elas inspiram o empreendedorismo da nossa gente, que começou lá atrás, em 1892, com a fábrica de tecidos Carlos Renault, e muitas têxteis apareceram após ela. Não é à toa que Brusque também leva o nome de berço da fiação catarinense. Já em 1960, nasceu uma empresa que se tornaria reconhecida internacionalmente por produzir impulsores de partida para veículos. O legado do empreendedor ainda inspira e emociona. O que você está sentindo? Emoção. Por quê? Sei lá, a história de vida está aqui. Santa Catarina, do modo geral, ele tem uma vocação muito importante na indústria, porque ele dos estados da federação, é um dos estados mais industrializado e tem uma diversidade nas indústrias em vários setores, metal mecânico, confecção, têxtil, farmácia, embalagens, e vai uma gama grande. E esse retrato se traduz muito aqui em Brusque, na região. Nós somos também nós temos uma competência muito grande na área da indústria, focado principalmente em toda a cadeia têxtil. A gente consegue ter confecção, tinturarias, e também temos outros setores aqui, como o setor de metal mecânica, a própria saúde está se desenvolvendo um pouco através dos hospitais, então tem algumas indústrias ligadas a isso. A indústria também de embalagens também está crescendo muito aqui na região, porque nós temos um comércio forte. Mas a nossa cadeia principal ainda é o têxtil, que ela é bem longa. E o têxtil, daí você pega tinturarias, malharias, fios, fiações e a confecção, que é o ponto principal. Essa nossa característica, por ser uma cidade, um polo aqui industrial, ela é muito positiva, porque normalmente nós estamos no pleno emprego, e quando tem uma crise nacional, por nós sermos muito diversificados, né, então é forte a indústria, forte comércio, fortalece toda a economia local, nós conseguimos dar uma resposta rápida para qualquer crise. A gente sempre está assim, mais disposto. E é um povo muito trabalhador, ordenado. Acho que a indústria ela congrega isso, ela consegue dar algumas ferramentas muito importantes, né? Desde a parte de educação, cultura, até a questão de disciplina, horários, né? A indústria ela tem muito isso no seu know-how de trabalho. A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverada, ela é toda a região. Nós temos hoje perto de 900 associados, uma grande parcela é indústria, de vários portos. Nós temos a representatividade de grandes indústrias aqui da região, da nossa especificamente, Brusque, Guabiruba e Botuverá, como média e também pequenas. Minha vida em particular, na verdade, está relacionada com a Zen, né, porque é meu único emprego. Comecei em 1978 como estagiário, na área de desenvolvimento de produto, e em 79, 16 de abril de 79, fui efetivado na mesma área de desenvolvimento de produto. Então, a Zen, naquele momento, tinha iniciado em 74, em Brusque, e em 78 eu iniciei como estagiário, como falei, em 79 efetivado, e continuo na Zen após 44 anos até então, né? Essa longa trajetória de vida, né, de empresa e minha também, é muito notório para mim quando eu olho lá para 1978, eu entro para dentro da Zen, que era um galpão, o primeiro galpão que ela tinha, lá, acho que nos 5.000 metros quadrados,
onde estava toda a fábrica montada ali dentro, tinha todos os processos, que a gente chama de macroprocesso, tinha a usinagem, tinha conformação, já tinha as prensas, né? Tinha usinagem, conformação, tratamento térmico e montagem. Era o único galpão, tinha tudo, né? E a expedição também, toda a parte. Tinha a parte administrativa, que era o primeiro galpão, o primeiro prédio embaixo que ainda existe ali. Então, a gente olha para aquilo lá, pelos processos que tínhamos no passado, as prensas hidráulicas que fazia lá as 300, toda a operação manual, todo mundo mexendo e tal. Olhava para o chão, e a gente via aquele chão cheio de óleo e serrar, e quando era dia úmido no inverno, com a umidade, botava serragem no chão para secar, e chegava no final do ano, tinha uma parada geral, vamos lavar todas as máquinas para limpar tudo, para começar o ano seguinte tudo limpinho. Né? Isso foram vários anos, esse processo. E gradativamente, aí vem os programas todos de melhorias e coisa e tal, vem vindo até chegar num estágio que eu, lá atrás, eu dizia o seguinte, quando que eu vou? A gente, em viagens, ia visitar outras empresas e tal, poxa, chegava lá, empresas com o piso pintado, tudo limpinho, tudo bonitinho, disse, poxa, quando que um dia a gente vai ser assim? E hoje a gente entra na Zen, que é uma indústria metal-mecânica, de usinagem, trabalha o mesmo processo sujo ou limpo, né, mas são assim, e a gente vê, a fábrica também está com o piso pintado, tudo direitinho, tudo limpo. As máquinas que ano passado paravam uma vez por ano para limpar, todo mundo limpa as suas máquinas no dia a dia. Isso fez com que toda essa trajetória, né, que seja os 44 anos que eu estou na Zen, né, fez e já faz muito tempo que já esse processo mudou, né. Então essas questões de programas de melhoria contínua de 5S e outras coisas mais, e de manutenção, N processos, programas que foram implementados, né, que deram certo, muitos deram certo e, assim, a gente sempre diz, a implantação de um programa, de qualquer coisa que seja, a implantação em si ela é simples. O difícil é a manutenção, é fazer aquilo se tornar persistente, ter uma metodologia que você possa fazer verificação, acompanhamento, né, fazer aquilo se tornar realidade. Então, a gente pode ver dentro da Zen hoje, né, quem vem visitar a empresa sabe o seguinte, poxa, é uma empresa que ela não tem nada de diferente de outras, né, elas se enquadram em patamar, mas lógico, tem empresas que são mais, sei lá, a indústria automobilística em si, se a gente vai ver, a forma em si, o que ela tem lá dentro é diferente, né, mas a nossa empresa não perde para outras empresas que trabalham nesse segmento, olhando para o conceito, né, de bem-estar do funcionário, buscando sempre uma melhoria contínua, né, e uma condição de um posto de trabalho adequado, e ao longo todo esse processo, né, a gente começa lá atrás com máquinas totalmente manuais, com caixas metálicas que ela colocava a peça dentro, que ele tinha as 30 quilos, sei lá, cada caixa daquela, a gente precisava 2 para levantar, mas todo mundo se virava, dá um jeito e tal. A gente vai sendo de máquinas manuais para máquinas semiautomáticas, a gente volta para máquinas automáticas, onde que o operador está ali, ele vem com a roupa dele bonitinho, volta para casa com a mesma roupa bonitinho, e usa o jaleco ou a camiseta, o que quer que seja. Então, toda essa evolução de tecnologia, saindo de um processos mais primitivos, que a gente chama lá atrás, né, para vir numa coisa mais tecnológica hoje, né, essa evolução da Zen, era que ela sempre buscou. Isso está muito voltado lá atrás, né, em algum momento, a gente tipo assim, é o espírito empreendedor dos fundadores, né, seu Nelson Hilário. O que você está sentindo? Emoção. Por quê? Sei lá, a história de vida está aqui. O que veio na tua memória? É uma vida não sei porquê, a gente tem coisas que eu sou emotivo, outras nem tanto, né? Mas quando eu falo da empresa, minha relação com a empresa, sempre teve muita essa correlação. E com o seu Nelson sempre teve um bom relacionamento, na verdade, né? Foram os dois que me contrataram, eu sentei na mesa deles. Isso fez com que, quando eu falo espírito empreendedor, né, por mais que a gente, quiser um brigão, ou era o estilo dele, mas era o estilo deles, era assim que fez a mudança da empresa. Né? E quando eu falo esse espírito, e eles foram os grandes motivadores para fazer isso tudo acontecer. Né? Não adianta você ter dinheiro e não saber usá-lo de uma forma correta. Né?
ou o que a gente sempre diz, tipo assim, eles sempre foram muito, a Zen, de uma certa forma, né? Ela sempre teve uma cultura de família, assim. Ela sempre foi muito família. Por quê? Porque eles fizeram dessa forma, que sempre tiveram essa relação de empresa e funcionário, trazendo uma questão mais familiar, né? Isso fez, trazendo toda essa, buscando cada vez mais, né? Porque diz o seguinte, poxa, eles como fundadores têm uma responsabilidade social. E quando diz o seguinte, se eu tenho 500 funcionários, são 500 famílias, 600 famílias, 800, né? Essa entrada no mercado internacional que ocorreu também, né? Foi um passo importante também para a Zen, né? Ah, com certeza, né? Porque imagina, né, a Zen como fabricante, ela tinha capacidade de produção, mas ela não tinha, tipo assim, se ela fosse vender somente no mercado interno, que a gente vende hoje, né, a Zen não seria, eu acho que seria 30% do que ela é, basicamente, né? Então, quando a gente fala para o mercado externo, exportação, olhando quando ela começou, que ela era monoproduto, né, que a gente fala que ela só tinha um impulsor de partida, existia centenas, dezenas de modelos diferentes, né? Mas era um monoproduto, um produto só, que é impulsor de partida, né? Esse era o carro-chefe dela. E ela tinha uma capacidade de produção, cada equipamento, tipo assim, se eu invisto no equipamento, eu quero utilizar o 100% daquele dinheiro que eu botei ali, poder utilizá-lo 100%, 2 turnos ou 3 turnos, se ele tem essa capacidade de produção. Mas onde que eu vou colocar esse meu produto, né? Esse meu produto, se eu colocar somente no Brasil, não tinha essa demanda. E essa demanda veio de onde? Veio do mercado externo. E que lá desde 1976, 77, por aí, ela começou suas primeiras exportações, né? E até hoje ela continua, graças, né, ao bom produto que ela fabrica, na verdade, né? Se a gente, fazendo uma junção de falas, né, se a gente olhar por que ela tem um bom produto, né? Porque ela tem uma boa, tipo, também é outra coisa, né? Ela sempre teve uma preocupação em manter uma qualidade do produto. Não somente produzir, é produzir um produto com qualidade. E ela sempre foi reconhecida pela qualidade do produto que ela fabrica. Bom, eu iniciei aqui na Zen em 86. Tinha 14 anos de idade. Eu trabalhei de 86 a 88 dentro de uma linha de montagem, montando impulsor de partida. Tá? Em 88, eu fui convidado para trabalhar com a parte de controle da produção. Trabalhei de 88 a 93. Isso na época, essa produção era toda apontada em pranchetas, a gente mal conhecia o computador aqui dentro. Em 93 começou a ser implantado o sistema de informatização, onde o pessoal mesmo fazia o apontamento e encaminhava essas anotações para a gente. E em 2002 eu fui convidado para trabalhar na qualidade, mais na parte da documentação da ISO na época. Mas ali dentro a gente trabalhava em conjunto, tanto qualidade como engenharia de processo, produto. Então a gente sempre acabava fazendo outras atividades, que era controle estatístico dos processos, desenvolvimento de produto, em parte do PIPAP e daí por diante. Mas hoje, atualmente, eu sou responsável por toda a sistemática de auditoria aqui dentro, fazer e acontecer. Como é que você vê assim essa evolução, né? Pô, você entrou aqui com 14 anos, né? Hoje, 37 anos depois, como é que você vê assim a evolução da empresa que você praticamente começou com ela? Em 86, eu costumo falar, a gente tinha uns tornos aqui dentro, eles jogavam um tarugo de aço e a pessoa puxava o carrinho desse torno e ele ia usinando. E ali, ao mesmo tempo, ele ia tirando aquele cavaco, tá? Então tinha que ter todo um cuidado, porque se ele fizesse algum movimento, vamos supor, esse cavaco pegava nele. De lá para cá, hoje a gente tem um maquinário aqui dentro, vamos supor, que ela joga a peça numa calha, esse maquinário faz toda uma operação de 3 ou 4 operações, a pessoa só vai pegando essa peça, vai conferindo e vai colocando ela para a próxima etapa. Não tem mais quase contato nenhum assim. Fica claro também que a indústria é um campo de oportunidades não só em nível de mercado, mas para as pessoas terem a chance da vida. Eu vim aqui no ano 2019, né? E
à primeira vista, né? Eu estava morando já em Balneário Camboriú e quando eu vim aqui já depois de 3 dias já eu tinha serviço. Então foi como uma bem-vinda, né? A Brusque, sobretudo. Oh, o mais difícil quando a gente chega num lugar é conseguir um serviço. E então eu me considero muito afortunado porque já há 3 dias já eu tinha serviço e não em qualquer empresa, numa empresa prestigiosa como é esta empresa, Mensageiro dos Sonhos. Na empresa sou costureiro, trabalho no setor de qualidade. Para o futuro, espero, bueno, de antemano, estou esperando melhoria, de dia em dia me superar um pouco, sabe? Me perfeccionar no meu serviço e para de dia a dia, sabe? Ter mais experiência e me perfeccionalizar no serviço, no que eu estou fazendo. E ela tem uma conexão direta também com os sindicatos e, através dos sindicatos patronais, tem uma conexão com a Fiesc. E a Fiesc é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, do qual também eu participo, mesmo estando como presidente da CIB, eu também participo da Fiesc. Então, tem essas conexões e a CIB consegue fazer uma ponte muito legal entre essas federações, né? Não só a nossa federação, que é a FACISC, que é a Federação das Entidades, né? Industriais e comerciais do estado todo, mas também nós conseguimos fazer uma conexão muito grande com a Fiesc, que daí seria a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E nisso a gente consegue agrega valor, né, ao peso da indústria mesmo, e consegue trazer muitos pleitos, buscar muitos pleitos, renovar talentos dentro da indústria, trazer estudos de câmaras setoriais, né, questão tributária, e daí tem trabalhista, e daí vai ampliando esse conhecimento. Uma coisa bem interessante também é que a gente teve empresas centenárias na nossa história que acabaram quebrando, falindo, mas dessas empresas saíram várias pequenas empresas que acabaram absorvendo toda essa produção, que mostra também essa característica empreendedora na nossa cidade. Nós tivemos grandes organizações, né, grandes indústrias tradicionais que fecharam, e na realidade, Brusque e região, ela não teve esse impacto negativo que você poderia talvez ter em outras cidades, que fica aquele desemprego. Porque por essa veia nossa empreendedora foi se constituindo outras empresas. Um exemplo disso na CIB é o nosso núcleo dos fabricantes de toalhas. A maioria foram remanescentes dessas organizações que fecharam, dessas grandes empresas que fecharam, e hoje, através da organização deles dentro da CIB como núcleo, eles se organizaram e hoje são fantásticas as empresas que eles têm, as indústrias que eles têm, totalmente modernizadas e sempre trabalhando juntos, buscando conhecimento juntos, viajando através da associação, mas através também, principalmente, da competência que nós temos, essa veia industrial que nós temos aqui na região. Bom, para a gente fechar, você é uma mulher que está à frente da sua empresa, que é uma grande empresa, e como é que você vê essa participação também das mulheres na indústria? Principalmente no comando. Olha, no quesito confecção, a gente encontra um pouquinho mais de número de mulheres no comando. Mas, do modo geral, eu vejo, quando eu transito na federação e nas próprias ACIs, a própria Brusque é um exemplo, fui a primeira mulher presidente em 86 anos, e na Fiesc também, eu sou uma das primeiras mulheres que está na mesa diretora, mas eu vejo assim que tem um número reduzido ainda de mulheres. Acho que é um amadurecimento, é um processo nosso como mulher, mas nós temos muita capacidade. A minha empresa é um exemplo disso, porque eu e a minha irmã, que somos as proprietárias, são 2 mulheres, então é 100% comandado por mulheres. Nós começamos a nossa indústria, hoje ela é consolidada de 25 anos, mas foi 2 mulheres que projetaram, que iniciaram ela bem pequenininha, hoje ela é um pouco maior,
mas o papel da mulher eu acho muito legal, assim, até eventos como esse que você está me entrevistando, porque eu sinto nessa trajetória, por estar como uma liderança hoje, que tem muitas mulheres que me procuram por eu ser um exemplo, por eu ser uma inspiração, independente se sou eu a Rita ou não, mas é uma mulher. Então, isso é muito gratificante, essa trajetória. Eu acho que a gente tem que continuar nesse mesmo caminho. Mas existem grandes organizações hoje, com mulheres na ponta, conselhos nacionais e internacionais, que eu conheci, mulheres estão comandando conselhos de grandes organizações na área da indústria. Isso é muito bacana.